Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Vamos sentar um pouquinho, eu quero falar aqui da palavra de Deus. A gente está começando a nossa campanha de cura de 4 semanas, né? Que ele avisou a semana passada, a gente começaria hoje. E eu quero começar esse primeiro dia falando da cura de uma maneira, talvez você tenha pensado assim, em cura física, cura emocional. E eu quero pegar a passagem, está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 23, a parte B, só a parte B desse versículo aqui, que diz o seguinte para nós. Vocês estão com a Bíblia aí? Pega a Bíblia. 1 Tessalonicenses, está lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 23, a parte B, que é a segunda frase aqui, que diz assim: que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja irrepreensível até a volta do Senhor, para a vinda do Senhor, na verdade fala assim, para a vinda do Senhor. E o que eu quero deixar aqui bem esclarecido, é quando fala assim, que todo o vosso ser, corpo, alma e espírito. Para a gente entender muito bem, primeiro, quem somos nós? Quem é você? Você tem que entender primeiro quem que é você, para depois você pedir a cura para o Senhor. E você tem que entender primeiro que você é um ser, todo o vosso ser humano, tá? Então, você está aqui na terra, você está vivendo aqui nesse tempo, né? Nós estamos nesse tempo. Você é um ser humano que tem uma constituição de Deus que você tem que entender. Para você não ficar aí vivendo de uma maneira enlouquecida, achando, por exemplo, que você é só espírito. Porque a palavra de Deus não diz isso, né? E ficar achando que então a sua vida é só espiritual. E que isso vai ser tudo na sua vida, e que isso vai ser a solução da sua vida. Porque não é isso que está falando a palavra de Deus. Mas ela está falando que você é um ser constituído de corpo, alma e espírito. Eu estou começando pelo espírito, né, do final, que é uma das nossas características. Nós somos seres espirituais. E se eu tenho um espírito, significa que o meu espírito precisa ser curado. Entenderam? Começa assim. Se eu sou um ser espiritual, eu preciso ser curado no meu espírito. E aí a gente começa a não entender, a gente tem muita dificuldade de entender isso. Porque a gente acha que ser espiritual, por exemplo, não, mas eu rezo um monte de coisa. Eu faço um monte de oração. Faço, né, um monte de devoções. Eu sou uma pessoa que crê no Espírito Santo. Não falei do Espírito Santo? Eu sou uma pessoa que busca o Espírito Santo. Eu sou um ser espiritual. Tá, você é constituído de um espírito. E sim, tenho influência espiritual, sim. Tanto do maligno que influencia o seu espírito, quanto do Espírito Santo e de Deus que influencia o seu espírito. Sim, realmente. Essa é uma parte
de nós. Por isso que as pessoas podem ter o seu espírito contaminado. Por isso que as pessoas podem estar contaminadas com coisas espirituais malignas, por exemplo. Tanto pode ter o Espírito Santo que atua na vida dele, como pode ter forças malignas atuando na vida dele. Então, a gente não pode desprezar isso, tá? E achar que eu sou cheio do Espírito porque eu participo das coisas da igreja, porque não é esse o caminho. O caminho é que eu tenho um Espírito, você tem, e que esse Espírito sofre influências espirituais, seja do mal, seja de Deus. A palavra de Deus também diz assim: eis que envia um anjo diante de ti, e ele vai te acompanhar. Presta atenção nele. O Senhor também dá um anjo do nosso lado, ele garante isso. Ele fala assim: eu vos darei um anjo, ele irá diante do seu caminho. Presta atenção no que ele fala para você, porque o meu nome está nele e ele falará as coisas para você. Então nós temos tanto a influência maligna, quanto a influência dos anjos de Deus e do Espírito Santo. Cabe a cada um afastar as influências malignas e ficar mais perto da influência divina e dos anjos do Senhor que vão falar conosco, e do Espírito Santo. Cabe a cada um. Isso vai ser uma escolha pessoal de cada um. Por isso que nós precisamos orar, buscar as coisas de Deus, buscar a direção espiritual mesmo, para nós não nos perdermos. Então, o homem é corpo, alma, espírito. Está entendendo? Começa assim. Então, o espírito é uma parte. Depois ele fala assim: o corpo, a alma. Então, ele nos dá a entender nessa passagem que não é a mesma coisa. E a alma é uma outra parte do nosso ser, aonde está as nossas emoções, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos traumas. E aí, isso vai sendo também corrompido. E a alma sofre mais influência do ambiente, né? A alma é aquela que sofre mais influência do ambiente. E aí nós temos mais diversas, né? Coisas que nós sofremos ao longo da vida, que vêm dos nossos pais, e que vêm do ambiente, e das coisas que nós vivenciamos. E aí, o que acontece com a alma? Assim como o espírito sofre influência espiritual, de ações malignas e ações de Deus, quando a gente vai dando espaço. A alma sofre ação de quem? Do mundo. Percebe a diferença? Aqui eu estou falando do mundo, das coisas que a pessoa passa, das coisas que ela sofre no mundo. Por exemplo, uma pessoa que passa uma situação muito ruim de doença, e ela fica com aquele medo de doença, ela fica com trauma de doença, ela fica ansiosa, ela fica com uma expectativa ruim na alma dela, não é do espírito, é da alma dela, diante dos problemas, porque ela passou isso. Uma pessoa que sofre uma perseguição, que sofre uma perda na vida, ela fica com uma sensação de alguma coisa ruim, de uma fraqueza, de uma ansiedade, mas na verdade é a alma dela que sofreu com aquilo. Então vamos entender. Eu preciso do meu espírito restaurado por Deus, eu preciso da minha alma restaurada, e aí então a gente chega no corpo, porque o corpo é temporário, o corpo é só quando a gente está aqui na terra, né? Depois que acabar o tempo na terra, o corpo não vai ter mais, né? Vai ser outra situação. O corpo é aquilo que está aqui convivendo diretamente com a nossa vida material, tá? E eu também não posso desprezar e falar assim: não, o corpo não importa. Não, o corpo importa sim, porque você está vivendo aqui na terra. No dia que você não estiver mais vivendo aqui na terra, o teu corpo não importa mais. Mas enquanto ele está vivendo aqui na terra, ele é muito importante. Por isso esse corpo precisa ser também restaurado, enquanto você está aqui na terra.
tá? Então eu não posso ignorar nenhuma dessas 3 áreas do ser humano, conforme Tessalonicenses nos fala aqui, essas 3 partes do ser humano. Eu tenho que entender quem sou eu. Eu sou isso aí, corpo, alma e espírito. E eu não posso negligenciar nenhuma delas. Então, quando eu falo de cura, e a gente está fazendo o primeiro dia da campanha de cura, eu não estou falando só de um tipo de cura, eu estou falando dos 3 tipos de cura. Quer dizer, cura das 3 partes desse ser humano, que eu preciso e você precisa. Porque não adianta vir com essa conversinha de que não precisa, que todos nós precisamos. Não adianta vir com aquele negócio super espiritual, que eu vejo algumas pessoas falando, né? Super espiritual, então só o Espírito. Não, você precisa dessas 3 curas. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Quando eu entendo isso, eu apresento ao Senhor essas 3 áreas, essas 3 partes do ser humano e peço para o Senhor agir. Comecei a reunião falando, o Senhor espera que a gente vá pedir a Ele. Ele não saía entrando na casa das pessoas e falando, você quer ser curado disso? Você quer ser curado daquilo? Não. Ele esperava a pessoa chegar e falar, Senhor, me cura. Senhor, liberta o meu filho. Liberta o meu filho que está endemoniado. Porque teve casos assim. A pessoa chegava e falava, Senhor, liberta o meu filho endemoniado, porque ele se joga no fogo e tenta se matar. Então, é preciso que você apresente ao Senhor aquilo que você precisa, mas não de uma maneira banal. É assim, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, Senhor, me dá a solução. Não é, isso é banal. Você tem que falar, Senhor, eu preciso de que o Senhor cure a minha alma, porque esse meu comportamento, Senhor, é de pessoa que tem medo, é pessoa que está traumatizada, é pessoa que está ansiosa, é pessoa que está insegura, é pessoa que está indecisa. Você tem que apresentar sim, a minha alma está doente, a minha alma não está bem. Você tem que apresentar ao Senhor o seu corpo também com as suas doenças. Senhor, o meu estômago não está bom não, Senhor. A minha coluna não está boa, a minha cabeça não está boa. Você está apresentando o seu corpo físico. E o seu espírito, você também tem que apresentar ao Senhor e falar, Senhor, o diabo está me atacando demais. Ele está atacando a minha vida. Eu estou vendo que o diabo está atacando as coisas. Você apresentar ao Senhor. Porque cada uma dessas 3 partes, o Senhor atua de maneira diferente. É claro que Jesus, vocês sabem disso, quando ele andava e aparecia lá uma pessoa para ele curar, era instantâneo, né? Ele falava, vai que a tua fé te salvou. Falava da salvação e curava. Ele falava, vai e levanta e anda. Ele curava imediato. Nós não temos isso no nosso tempo. Nosso tempo não é esse, tá? Nosso tempo não é esse. Porque senão aconteceria muitas e muitas curas. Não acontece não. Acontece, mas é pouco. Desculpa, eu já vi paralítico andar, eu já vi cego ver, eu já presenciei. Mas não é assim, um monte de gente, toda hora, não é assim não. Isso acontece de vez em quando. Mas restaurar o ser humano faz parte da história que o Senhor quer fazer depois do Atos dos Apóstolos ali. Ele vai, os apóstolos vão, levando a graça de Deus, levando o Espírito Santo, e vai restaurando as pessoas, esse ser humano. Então entenda que você precisa de uma restauração do Senhor. Não é só espiritual, nem só da alma e nem só do corpo. E o mais complicado é que isso é tudo um ser humano, né? Que significa que esse ser humano tem todas essas coisas juntas, não está separada. Se fosse separada era fácil, né? Aí a gente só fazia uma oração, era tranquilo. Não é tudo junto. Então esse ser humano precisa ser restaurado com esse conhecimento de Deus, com esse conhecimento do Espírito Santo.
Então, quando você se apresenta, né, diante de Deus, como a gente está falando aqui, uma campanha de cura, você precisa se apresentar como esse ser humano e falar: Senhor, eu nem conheço direito o que eu tenho, eu nem sei direito as coisas que eu tenho. Estou sabendo que eu estou com uma determinada doença, por exemplo, física, ou estou sabendo que eu estou com uma doença emocional, espiritual, mas eu nem sei, Senhor. E aí você se apresenta para o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, vai resolvendo isso, vai me mostrando. Porque uma coisa que eu percebo nas pessoas é que elas também não querem ver. Não quer ver, não. Ela quer dormir de um jeito, acordar do outro. Eu também queria, mas não é assim. Quem pensa assim vai desistir, porque não vai acontecer. E aí ela vai, até que daí ela desiste, porque ela não consegue entrar no processo de cura que o Senhor quer fazer na nossa vida. Para você fazer o processo de cura, você não vai dormir de um jeito e acordar do outro. Você vai ter que entender que ser humano que você é. Porque é corpo, alma e espírito, está ligado. O Senhor não... Tinha um negócio, quem é mais velho aqui da renovação, de oração, né? Sabe disso. Tinha umas coisas que se falava que era assim: não, você pode dormir, que o Senhor vai agir do mesmo jeito. Eu gostaria disso, tá? Mas não é verdade, tá? Não é verdade. Claro que existe até o repouso no Espírito, mas é uma outra coisa. O repouso no Espírito é uma cura daquele momento. Pensar que você vai dormir e daí tudo vai se resolver no outro dia, mentira, tá? Isso é enganação. O Senhor precisa restaurar você como todo. Então Ele precisa que você deixe. Se você não deixar, não vai acontecer nada, não. Vai ficar do mesmo jeito. Eu conheço gente, 30 anos já, tudo a mesma coisa, não mudou nada. Igualzinho. Fraquinho, sem ação do Espírito, tudo do mesmo jeito. Conheço. Isso significa o quê? Que o Espírito então não age? Só age em algumas pessoas? Não, é porque é a pessoa que não deixa. Então a decisão começa por você. Hoje é um dia muito importante. Você tem que decidir: Senhor, eu quero ser outra pessoa. Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu não quero mais desse jeito. Você já deve ter visto que do jeito que está não está bom. Que você precisa que o Senhor haja na sua vida. Senão vai ficar tudo igual, gente. Vai chegar lá no fim, tudo do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Porque você não deixou. Porque corpo, alma e espírito significa que eu tenho que colaborar. Eu tenho que fazer uma colaboração com o Espírito Santo. Não vai ter a mágica. Vai ter: eu desejo, eu deixo o Espírito Santo vir. E se o Espírito Santo olhar para você e falar: não, aquela pessoa quer, Ele vai agir. Ele vai te trazer o entendimento da sua vida. Ele vai te trazer o conhecimento do que aconteceu com você. Ele vai te trazer lembranças. De repente você lembra de um negócio que aconteceu faz 20 anos, faz 30 anos. Você lembra e fala: nossa, eu nem lembrava mais disso na minha vida. Quando isso acontecer, o Senhor está curando a tua alma. É a alma que Ele está curando. E só Ele sabe o que precisa, né? De repente você vai sonhar uma coisa que você nem imaginava. Quando Ele trouxer, você vai entender que é a tua alma que precisa. Pode ser que você tenha um confrontamento com as coisas do inimigo. É o teu espírito que precisa de libertação, que precisa de ação de Deus. Eu não sei, só o Senhor que sabe. Mas se você não deixar, não vai acontecer nada. Vai ficar tudo igual, você vai fazer a campanha. Você melhorou? Melhorei um pouquinho. É assim que a pessoa fala, quando não melhorou nada. Porque depois volta. Você precisa ter ação poderosa do Espírito Santo. Tá, gente? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Quem fica aí mais ou menos, significa que nada aconteceu. Se você achar que vai dormir aí só e eu posso dormir que vai resolver, não vai não. Tá?
você precisa de uma intervenção do Espírito Santo poderosa. Aí ele vai olhar aquela vida e vai falar assim: eu sei o que ela precisa. E aí eu vou rezando e ele vai agindo naquilo que é a minha vida. Porque ele tem que agir na tua vida. Aponta para a pessoa do lado e fala: o Senhor tem que agir na tua vida. É a tua vida. Então você vai ter que deixar o Espírito Santo agir na tua vida. Isso às vezes não é tão fácil nem tão agradável, mas depende da sua decisão. O que você quer fazer, né? O que você quer? Você quer continuar igual ou você quer que aconteça alguma coisa? Se quer que aconteça essa cura dessa pessoa que é corpo, alma e espírito, você vai ter que colaborar. Tem coisa que você já esqueceu, tem coisa que você não quer nem saber, tem coisas que porque você gostaria que o Senhor colocasse a mão e você saísse daqui curado, mas isso não é restauração. E o Senhor quer fazer restauração para que no dia que o Senhor vier, ou que você for se apresentar ao Senhor, você seja um homem, uma mulher restaurado totalmente, corpo, alma, espírito. É assim que o Senhor espera que aqueles que buscam e creem nele estejam. Que chegue lá no fim e você seja aquela pessoa restaurada, considerada irrepreensível, restaurada diante do Senhor. É isso que ele espera. Por isso que ele fala essa passagem aqui e eu quis trazer para nós. Então, para isso acontecer, é necessário que você queira, que você pare de querer mágica, que você pare de querer dormir de um jeito e acordar do outro, que isso não vai acontecer. Isso é falso. Você precisa querer ser a pessoa renovada, a pessoa transformada pelo Espírito Santo, a pessoa que vai ser diferente. E o mais engraçado é que a gente nem sabe o que a gente quer ser direito, né? A gente fala: eu quero ser transformado, mas nem sei direito o que é. Né? Mas é assim que o Senhor faz. Ele sabe o que nós precisamos. Não é nós que dizemos, Ele que sabe. Eu sempre falo assim: se há 30 anos atrás o Senhor me falasse, eu acho que eu ia falar: não, nem quero nada disso, não. É verdade, tudo a minha vida, todas as coisas que aconteceram comigo, toda a minha história, de graça de Deus, eu diria, se fosse há 30 anos atrás, eu ia falar assim: não, pode parar que eu não quero saber desse negócio. Mas eu confiei no Senhor e Ele fez o melhor para a minha vida. E Ele vai fazer o melhor para cada um. Ele faz para todos. Então, fecha os teus olhos e toma a tua decisão. Você quer ser essa pessoa restaurada, corpo, alma e espírito? Coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu nem sei o que eu preciso. É tanta coisa, Senhor, que nós passamos nesse mundo, nessa terra, que nós nem sabemos o que pedir, se é o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Com certeza é todas essas coisas. Mas, Senhor, olha o desejo do nosso coração de querer ser uma pessoa restaurada, de querer ser um ser humano curado, porque nós só seremos luz nessa terra na hora que nós formos pessoas restauradas. Por isso precisamos dessa graça, Senhor. Então, Senhor, eu te entrego esse início dessa campanha, cada pessoa que está aqui, e que o Senhor faça uma grande restauração, Senhor, e que não sejam 4 semanas de só rezarmos por cura disso ou daquilo, mas que seja uma restauração desse ser humano. O Senhor sabe cada um o que precisa, o que ele precisa ser restaurado. E eu te peço nesta noite, Senhor, porque o Senhor sabe o nome de cada pessoa. Eu não sei o nome das pessoas, eu não sei a vida das pessoas, mas o Senhor conhece o nome, porque o nome está diante de ti e a vida está diante de ti. Essa pessoa está diante de ti, Senhor. Então o Senhor sabe o que ela precisa. E eu coloco, Senhor, diante de ti esse ser humano e peço que essa campanha sirva para uma grande restauração de todas essas pessoas que aqui vieram, em nome de Jesus.